Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Oliveira e esse é mais um episódio do canal Impressões. Roda a vinheta, mamaco. No vídeo de hoje nós vamos falar de um livro bastante conhecido, um livro bastante premiado, e eu acredito que seria muito bacana a gente comentar sobre essa obra nesse episódio do nosso canal Impressões. No vídeo de hoje nós vamos falar do livro de Leonard Padura, O Homem que Amava os Cachorros. Pessoal, eu acabei escolhendo esse livro pois é um livro que me marcou bastante. Esse livro aqui eu encontrei ele por acaso num sebo, numa cidade do interior aqui, bem próximo da minha cidade. Foi um livro assim, um achado, pois eu já tinha visto sobre essa obra durante as minhas aulas de história que eu lecionava para os meus alunos, né, no ensino fundamental 2, no nono ano. Então era uma das dicas que o livro didático dava para os alunos lerem. Pessoal, confesso que esse livro aqui foi um dos romances mais interessantes que eu li até hoje, pois é um romance que é uma história que é muito conhecida por todos, né? Quem gosta de história e quem é historiador vai sacar, porque esse livro ele vai contar a história do Leon Trotsky. Para quem não sabe, o Leon Trotsky foi um intelectual marxista, foi um dos protagonistas ali, né? Ajudou, colaborou para que ocorresse a Revolução Russa em 1917, e também foi por conta do Leon Trotsky que foi criado, né? Após a Revolução Russa, o Exército Vermelho, tá? Que foi o pilar aí que ajudou, né, a União Soviética a combater os contra-revolucionários, né? Pois depois que é instaurada a Revolução Russa, os bolcheviques chegam ao poder, né? Ocorre uma guerra civil na Rússia, muito sangrenta, e é por conta da estratégia militar do Trotsky que vai ser possível barrar esses contra-revolucionários. Mas o intuito do vídeo não é dar essas explicações detalhadas, tá? Esse livro foi publicado no ano de 2009, tá? Esse livro ele foi publicado originalmente nesse ano e é um livro que recebeu vários prêmios aí após o seu lançamento. E isso tudo tem uma explicação, porque é uma obra muito bem escrita, muito bem elaborada e que mostra o talento, né, em contar histórias do Leonardo Padura. O Leonardo Padura ele é um escritor cubano, tá pessoal? Já que nós vivemos num mundo atualmente que tudo é Cuba, Cuba é ruim, Cuba é subdesenvolvido, Cuba é não sei o que. Lá tem muitos escritores bons, tá? Começando pelo Leonardo Padura. Inclusive, quem tiver oportunidade, no YouTube aqui mesmo, tem um vídeo do Leonardo Padura falando um pouco sobre a sua obra, suas obras, a sua carreira, no programa Roda Viva da TV Cultura. Eu vou deixar na descrição o vídeo, para quem quiser assistir, vale muito a pena, é muito legal. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Esse livro aqui, pessoal, ele é muito bacana porque ele conta a história de 3 personagens que vão se cruzar ao longo de todo o enredo desse livro. Primeiro, vai contar a história do Leon Trotsky, né? Vai contar a história do Ramon Mercader, que vai ser um comunista catalão. E vai contar a história também de um escritor que é marginalizado, assim, um escritor que não é muito reconhecido em Cuba, que se chama Ivan Cárdenas, né? Então o livro, ele começa com esse escritor que eu acabei de mencionar, numa praia em Cuba, né, numa cidade cubana, e ele vai se deparar com um homem, um senhor já mais velho, com um cachorro, que é uma raça que não é uma raça muito comum de ver em Cuba. É um cachorro que de origem russa. Então esse escritor ele vai acabar meio que pensando assim, pô, esse cara é meio diferente, esse cara é meio, né, diferente do que é o habitual, né? Então o que vai acontecer? Vai rolar uma aproximação entre os dois, vai começar a rolar um papo. E aí o que vai acontecer? Conforme a história vai passando, esse escritor marginalizado, além dele contar a sua própria história, ele vai contar a história desse senhor que ele encontrou na praia, que é o Ramon Mercader, né? Pessoal, para quem não sabe, esse Ramon Mercader, ele foi um catalão, né, da Espanha, e ele era um comunista que acabou se infiltrando não, mas ele acabou se associando ao NKVD, que era o Serviço Secreto da União Soviética, né? Para quem não sabe, né, os Estados Unidos tem a
a CIA, por exemplo, um serviço de informações, o NKVD era tipo uma polícia especial que tinha na União Soviética, né? Então ele vai se associar ao NKVD e aí ele vai se tornar um agente que ele vai receber a missão, né, do Stalin a assassinar o Leon Trotsky. Por quê? Vamos contextualizar. Depois que a Revolução Russa aconteceu em 1917, quem foi o líder ali foi o Lenin, né? Então o que vai acontecer? O Lenin vai ficar muito doente depois do triunfo da Revolução em 1917, e ele vai ficar doente, e aí vai surgir, né, as questões de quem vai suceder o Lenin, quem vai entrar no lugar dele. Começou a haver uma discussão. Então vai criar-se uma rivalidade entre o Stalin, né, o Joseph Stalin, e o Leon Trotsky, né? E aí vai haver muitas teorias em torno dessas duas figuras, né? Confesso que de tudo que eu li, há muitas coisas boas e há muitas coisas ruins, né? Podemos dizer que o que se tem sobre o Stalin no Brasil é muito bebido da fonte do que os ingleses tinham sobre o Stalin. Então é meio complicado, porque nós sabemos que há uma literatura ali dos ingleses que critica muito, né? Tem uma posição muito marcada contra a União Soviética, contra o Stalin. A gente sabe, a gente vê aí, né, nós historiadores e quem acompanha, que há um revisionismo muito grande em torno da figura do Stalin. Lembrando que esse vídeo aqui eu estou tentando ser mais imparcial possível, tentando relatar os fatos históricos, mas nós sabemos que há muitas distorções em torno da figura do Joseph Stalin. Muita gente vai falar que ele matou milhões de pessoas. A gente sabe que não é bem assim, né? A maneira como se pesquisa, a maneira como se trata esse tema, tem que tomar muito cuidado, porque uma simples afirmação você pode ocasionar erros históricos grandes, tremendos, que pode, por exemplo, ocasionar todos esses problemas que a gente enfrenta aí atualmente de revisionismo histórico. Mas enfim, depois que o Lenin está doente, está debilitado, vai se criar essa briga, essa rivalidade entre o Trotsky e o Stalin. O que vai acontecer? O Stalin vai se sobressair, ele que vai assumir o comando da União Soviética. Então o que vai acontecer? Algumas literaturas vão afirmar que o Trotsky fazia uma propaganda contra o Stalin, né? O Trotsky era uma pessoa aliada à burguesia. Entretanto, vai haver outras literaturas pró-Trotsky que vai falar que o Stalin era autoritário. Então percebam que há uma dualidade de narrativas, né? Então eu, como historiador, eu procuro ler os dois lados, podemos dizer, se é assim que nós podemos falar. Mas enfim, o Stalin, né, vamos direto aos fatos. O Stalin, ele assume o poder, e quando ele assume, ele começa a fazer o que? Um grande expurgo. Ele começa a fazer como o próprio Luiz Carlos Prestes, que esteve de perto, acompanhou esse processo, né, o dirigente do Partido Comunista Brasileiro, ele fala no documentário Velho que nessa época que ele esteve ali na União Soviética, meados dos anos 30, vai acontecer o quê? Uma depuração ideológica. Ou seja, vai haver uma limpeza, vai haver uma, não perseguição, mas quem eram os traidores, segundo a perspectiva do Stalin, vai ser expulso do partido e vai ser exilado, vai ser mandado para fora do país. Então o que vai acontecer? Nesse caldeirão de expurgos, quem vai estar no meio vai ser o Trotsky. O Trotsky vai ser acusado de ser o traidor da revolução, vai ser acusado de ser o aliado à burguesia. Então vai haver vários problemas e o Trotsky vai ser expulso. A partir disso, o Trotsky vai ser constantemente perseguido pelo Stalin, né? Então é nisso, pessoal, que eu só estou dando essa contextualizada para vocês que estão assistindo poder entender mais ou menos como que se passa. Por quê? Como eu mencionei anteriormente, vão ser narradas 3 histórias ao mesmo tempo. Então, o que é verídico e o que é falso nesse livro? Podemos dizer que a parte que vai narrar sobre a vida do Ramon Mercader e a vida do Trotsky e do Stalin é histórico, é real. Agora, o que se refere ao escritor, o Ivan Cárdenas, já é um pouco meio que uma liberdade poética, podemos dizer. Porque o que deixa entendido, o que fica meio que nas entrelinhas, né, quando você lê esse livro, é que esse escritor marginalizado cubano, ele é o alter ego do Leonardo Padura. O Leonardo Padura. Ele vai ser o alter ego. Por quê? Esse livro é muito interessante, que o Leonardo Padura, ele não
ele não é nem de um lado nem de outro, ele se permanece neutro, né, quanto escritor aqui. Então ele vai apontar as dificuldades de Cuba, ele vai apontar as dificuldades financeiras que o país enfrentou ao longo de toda a sua história, né, do embargo econômico, da dificuldade que havia com o racionamento de comida, isso tudo por conta dos Estados Unidos. Então ele vai expor as mazelas do povo cubano, não vai deixar, não vai poupar de fazer algumas críticas ao governo cubano, isso vindo de uma pessoa que viveu né, e é da realidade. E eu acho que é um livro bem interessante e que me despertou bastante interesse. Então quando você estiver lendo esse livro, você vai se deparar com 3 histórias, então você tem que tomar cuidado, porque se você não tiver esses conhecimentos pré-estabelecidos sobre a Revolução Russa, quais são os acontecimentos da Revolução Cubana, quais são esses desdobramentos desses processos históricos, você vai ficar um pouco perdido. Por quê? Quando Leonardo Padura escreve esse livro, ele pressupõe que o leitor já sabe um pouquinho sobre o que está sendo falado aqui, porque não há uma explicação. Então, por isso que eu estou falando, contextualizando para vocês. Então esse livro, pessoal, eu achei muito incrível a maneira como ele consegue construir 3 histórias ao mesmo tempo. Nós imaginamos que escrever uma história já deve ser difícil. Imagine intercalar três histórias de 3 personagens ao mesmo tempo. Então, como eu falei, é um livro que eu acredito que ele envolve um suspense, ele é um romance histórico, ele tem um drama envolvido, né? Inclusive tem uma passagem muito interessante aqui que chama a atenção, que é quando o autor ele começa a descrever sobre o Ramon Mercader, né? Que ele começa, parece que ele deixa muito na entrelinha que uma relação muito estranha dele com a mãe dele, do Ramon Mercader com a sua mãe. Parece que ele tinha parece que, não sei se, deixa eu entender que parece que tinha um incesto, não sei. É meio estranho. Quando eu li esse livro, eu tive essa impressão, eu falei, pô, né, meio que causou um estranhamento, um desconforto. Mas é tudo subjetivo, né? Então fica a interpretação de cada leitor. Cada um que lê vai ter sua própria conclusão. Então esse livro, eu não vou entrar muito em detalhes históricos, porque senão às vezes acaba ficando um vídeo muito maçante. Mas basicamente esse livro vai contar toda o problema que o Trotsky vai enfrentar das perseguições. Lembrando que o Trotsky ele vai ser abrigado no México pelo Diego Rivera e pela Frida Kahlo, né? Vão ser as 2 únicas personalidades que vão aceitar o Trotsky e a sua esposa no país. Então esse livro vai falar também dessa relação que o Trotsky teve com a Frida Kahlo, porque rolou sim, eu inclusive até li a biografia da Frida Kahlo, muito bem escrita, muito bem redigida, também pode ser o tema de nosso próximo episódio. E há sim esse romance meio que escondido do Trotsky com a Frida Kahlo, né? Então esse livro vai expor, por exemplo, a primeira tentativa, né, de atentado contra a vida do Trotsky, que é um muralista também, que nem o Diego Rivera, muito maluco, muito doido, que vai fuzilar a casa do Trotsky. Então assim, vai haver uma perseguição, então vai expor as mazelas, né, que o Trotsky vai viver. Porque a família dele vai ser perseguida, vai ser assassinada, o sobrinho, vários parentes dele, neto vai ser envenenado. Então tem uma história muito triste o Trotsky, né? E a gente tem que tomar cuidado em separar o homem político e o homem vida normal, né? A vida da pessoa, ser humano, né? Então acima dos radicalismos a gente tem que analisar o ser humano como um todo, né? E eu acho até interessante que eu acho que deve ser um dos pilares aqui, né, desse livro, que é a questão do radicalismo. Até que ponto o radicalismo vai, até que ponto esses extremos chegam, a que ponto, né? Porque, como se sabe, pessoal, o Ramon Mercader, ele que vai ser o responsável pela morte do Trotsky, né? O Trotsky vai morrer com uma picareta cravada na sua cabeça, né? Então, assim, conforme você vai ler esse livro, você vai ver o quanto o Ramon Mercader ele foi treinado como um espião, tipo James Bond, que você vai ver que ele vai se infiltrando aos poucos das relações próximas ao Trotsky. Então ele vai manter um relacionamento com uma secretária do Trotsky, porque assim, ninguém podia chegar próximo do Trotsky por conta dessas perseguições que ele já vinha sofrendo desde quando foi expulso da União Soviética. Então o Ramon vai então fazer meio que
ele vai entrando, abrindo caminho até ter a primeira oportunidade de chegar cara a cara com o Trotsky, que eu acho que é um dos momentos mais dramáticos do livro. Então assim, você vai ter muita raiva do Ramon Mercader, né, que ele vai expor o seu lado pior como ser humano. Porém, quando você começa a ler o livro, lá no início, lá quando eu falei da praia, a gente vai perceber que o Leonardo Padura, né, claro, se dispondo desses recursos fictícios, ele vai meio que deixar entender que o Ramon Mercader pede para o escritor falar sobre a história dele, né, o escritor cubano que encontra ele na praia, tipo como um pedido de misericórdia, né, tipo, fale da minha vida, mas tipo assim, um pedido de desculpas, deixa nas subentendido. Então é isso, pessoal, é um livro que eu super recomendo porque ele mistura isso, né, essa brilhante forma de descrever, narrar uma história, juntamente com um fato histórico que é muito importante, que marcou o século XX, né? São dois períodos aí, são dois momentos, são dois processos históricos que marcaram o século XX, que está nesse livro, né? Que é a Revolução Russa, né? Que segundo propriamente o Hobsbawm, que é o historiador marxista, ele fala que a Revolução Russa é o pontapé inicial do século XX, é um dos maiores acontecimentos, né? Por diversos fatores que não compete a gente falar agora, e também envolver a Segunda Guerra Mundial e também a questão da Guerra Civil Espanhola e esse atentado à vida do Trotsky que aconteceu no México. Pessoal, então é isso, eu deixo aqui a minha dica, tá? O Homem que Amava os Cachorros é um livro muito interessante, eu li assim muito rápido, porque você fica muito envolvido com a história, você quer saber o que vai acontecer. Então assim, você tem a dificuldade do Trotsky, a dificuldade do escritor marginalizado e as questões pessoais e os dilemas, né, a autocrítica feita pelo Ramon. Então são três dramas envolvidos ao mesmo tempo. Então faz jus, né, o Leonardo Padura ter ganhado um prêmio por conta desse livro, né. O Leonardo Padura também escreveu outros livros, como o Hereges, que é um livro bem legal também, já ouvi falar muito bem sobre ele, mas eu não li ainda, tá. Mas esse aqui fica aqui, esse aqui é da editora Boitempo, eu até achei bacana, porque a editora Boitempo geralmente eles têm um catálogo de livros mais teóricos, uns livros mais específicos, né, de intelectuais marxistas. Mas esse aqui eu achei muito bacana porque foge um pouquinho do convencional. Porque é um romance, né? Então, galera, romance também pode ser histórico e também pode falar de figuras históricas. Então é isso, pessoal. Fica aqui minha dica de mais um livro, mais aí uma sugestão. Quem tiver muito afim de ler, eu super recomendo. Lembrando que toda semana eu vou deixar aqui vídeos novos, né? Se alguém quiser deixar alguma dica de leitura, uma dica de próximo vídeo, uma sugestão, fiquem à vontade. O espaço é democrático, o espaço é para todos, sempre mantendo aquele velho e bom respeito. Então não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, todas aquelas paradas aí. E aí ficamos aí pro próximo vídeo aí, próxima semana. Falou, pessoal? Até mais!